E aqui no estúdio a gente recebe Gustavo Loyola, ele é ex-presidente do Banco Central, doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e sócio-diretor da Tendências Consultoria Integrada. Loyola, boa noite, é um prazer enorme ter você aqui, uma honra ter você na nossa bancada. Eu quero começar exatamente falando dessa reforma tributária, a sua avaliação dessa reforma que está em discussão, quais são os pontos mais positivos e aqueles que você acha que ainda deveriam ser revistos? Boa noite. Bom, pontos positivos, eu acho que a simplificação que ela traz de unificar vários impostos, né? ICMS, IPI, ISS e tal, e trazer uma legislação que é de âmbito nacional, o que facilita muito para o contribuinte. O grande defeito dela é justamente o número de exceções que a reforma traz, né? Então, de maneira que isso reduz um pouco os benefícios da simplificação e traz também complexidade no dia a dia para as empresas, né? Há mecanismos muito complexos sendo introduzidos e assim, vamos ver como isso vai ser implementado na prática. Mas eu acredito que o balanço geral dessa reforma vai ser positiva para o Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso. Na sua opinião, qual é o impacto que a gente pode esperar dessa reforma tributária para o crescimento econômico do nosso país? Eu acho que o impacto é positivo, porque principalmente para a indústria, porque a indústria brasileira ela é sobretaxada, né, em relação aos demais segmentos, como setor de serviços, setor do agro. E eu acho que ela pode trazer maior competitividade para a indústria, melhorar a produtividade, né, em geral da economia, reduzir os custos que as empresas têm para lidar com essa maluquice que é a nossa legislação tributária. Então, eu acho que tem várias vantagens, sim, e pode ser um fator de aumento do chamado PIB potencial, né? Do potencial de crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Vou passar para as perguntas dos nossos analistas. Vinícius, vou começar por você, por favor. Gustavo Loyola, boa noite. A gente estava falando justamente de isenções. A gente ainda não sabe até onde elas vão. A gente sabe que elas estão elevando a alíquota média para um patamar mais alto até do que se imaginava, quem sabe criando distorções de alocação de capital ainda. É uma coisa relevante ou isso vai ter uma influência maior só na alíquota? Ou você vai ter uma ineficiência econômica causada por essas isenções? Ou elas são marginais? Eu acho que tem esse efeito, sim, esse efeito alocativo, né? Porque você, com essas isenções, você acaba, obviamente, favorecendo determinados setores em detrimento de outros. Vamos lembrar, né, que nós estamos falando de um imposto sobre valor agregado, onde você gera créditos e débitos. Então, na medida que você gera isenção de um lado, você deixa de gerar crédito para quem, por exemplo, adquire aquele produto que está isento, né? Então, vamos dizer, quando você pega a cadeia toda produtiva, esses efeitos de isenções, eles podem, de fato, distorcer, né? Prejudicar a competitividade de alguns segmentos, né, em detrimento de outros. É por isso que essas exceções elas têm que ser as mínimas possíveis, né? Elas têm que ser exatamente... algumas são explicáveis, porque há várias atividades em que o valor agregado é relativamente baixo, grande parte do custo é de mão de obra, né? O setor de serviços, por exemplo. Então, vamos dizer assim, as alíquotas têm que ser um pouco menores mesmo, mas não pode ser algo disseminado e sem muito critério, né? Vou passar para o Alberto Azental. Pode fazer sua pergunta, Alberto. Gustavo, você falou maluquice e a gente sempre fala que a gente vive num hospício tributário no país. Pagar imposto custa, quer dizer, não é o imposto em si, a guia que você recolhe, você tem que contratar gente, você tem que apurar, e mesmo assim você erra, né? Então tem trilhões de reais em disputa entre o setor produtivo privado e o governo. A minha pergunta
vai melhorar o ambiente de negócios no país com a reforma tributária? Olha, esse é o esperado, né? Porque hoje, quando a gente olha, nós temos a legislação federal, a legislação de todos os estados e do Distrito Federal, a legislação dos municípios, e cada legislação tem as suas peculiaridades, né? Então, daí dá para tirar como é que funciona esse manicômio tributário. Além disso, você tem interpretações judiciais, né, que vão e voltam, inclusive, às vezes, retroagindo, ou seja, alterando até a coisa julgada, né? A empresa fez determinado investimento, partindo do princípio que você teria um tratamento tributário, 4, 5 anos depois ela é surpreendida com uma coisa diferente. Então, eu acho que esse é o objetivo, é de tornar as regras do jogo mais transparentes, mais estáveis, né? Facilitando principalmente os investimentos de longo prazo, que necessitam estabilidade de regras, né? Eu acho que esse é um dos objetivos mais nobres dessa reforma, né? Ter uma estabilidade jurídica maior. Exatamente. Exatamente. Hoje, as empresas brasileiras, todas elas, têm passivos contingentes enormes com a Receita, não apenas a Receita Federal, mas as receitas estaduais. Demoram a ser julgados esses passivos. Muitas vezes, quando as empresas ganham, elas recebem precatórios, que recebem entre aspas, né, porque ficam só com papel, mas demoram a receber o dinheiro. Enfim, de fato uma maluquice. Júlia Lindner, lá de Brasília, por favor, pode fazer sua pergunta. A gente não está ouvindo o áudio da Júlia, pelo menos aqui no estúdio. Não estamos ouvindo, né? O áudio da Júlia? Não. Então vamos voltar para cá e já eu volto com a Júlia. Gustavo Loyola, queria entender qual é, na sua opinião, o papel do Congresso na aprovação final desse texto. Você acredita que essas mudanças sugeridas pelo Senado vão ser acatadas pela Câmara? Olha, aí precisa de uma análise um pouco mais política. Eu acredito que a maioria, sim. Eu acredito que, no final, haverá um certo consenso em que a Câmara não vai mexer muito naquilo que o Senado alterou, enfim, até para tornar mais rápida a aprovação da reforma, né? Então, assim, acredito que não vai ser um grande obstáculo. Claro que pode ter um outro ponto mais polêmico, né? Mas eu vejo... Não deve criar tanto problema. Que não vai ter grande problema. Eu acho que deve ter havido muita conversa do senador Eduardo Braga com seus colegas da Câmara, enfim. Eu acredito que isso vai andar de uma maneira mais tranquila. É claro que tem aí pela frente questões da sucessão nas casas do Congresso, questões políticas e tal, que foram comentadas anteriormente aqui, mas, assim, do ponto de vista técnico, acho que tem tudo para ser aprovado rapidamente. Eu vou voltar com o Gustavo Loyola, ele continua aqui com a gente para falar mais sobre os rumos da nossa economia. Bom, Loyola, eu quero pegar exatamente esse assunto que o Vinícius estava trazendo. Você trabalha com qual número para essa reunião do Copom amanhã? Olha, a gente está trabalhando com 0,75 de alta, embora nós não descartemos a possibilidade de um aumento mais forte, né, de um ponto percentual. Por quê? Porque eu acho que o momento é um momento crítico em que o Banco Central deve evitar que haja uma desancoragem das expectativas, né? Eu acho que não seria descartável a possibilidade de o Banco Central fazer um tratamento um pouquinho mais de choque agora, um ponto percentual e talvez um ponto percentual também em janeiro, e depois sim começasse a reduzir o ritmo de alta. Mas a gente ainda acha que o 0,75 é o mais provável. Vamos ver amanhã o que vai acontecer, né? Exatamente. Júlia Lindner, a gente voltou com o seu áudio, então, por favor, faça a sua pergunta. Gustavo, ainda nesse tema, né?
considerando esse aumento da inflação para os próximos meses, o que você acha que seria importante, além dessa esperada alta de juros daqui para frente? Pensando do ponto de vista do governo, claro. Olha, eu acho que a aprovação do pacote fiscal, o anúncio dele gerou uma certa decepção, mas ele tem algumas medidas bastante positivas do ponto de vista mais estrutural. Eu acho que a aprovação deste pacote, na forma com que ele foi encaminhado ao Congresso pelo presidente, e mais sinais de uma gestão fiscal um pouco mais, vamos dizer assim, responsável o ano que vem, em termos de despesas, né? Isso pode ajudar bastante. Há uma dúvida muito grande sobre a política monetária americana, né? O dólar pode se fortalecer nos mercados internacionais, o que pode complicar a vida um pouco para os países emergentes, né? Mas acho que, do ponto de vista da política doméstica, além da questão monetária, é a política fiscal, ou seja, essa questão aí do cumprimento das metas, né, do arcabouço fiscal. O mercado está cético em relação a isso, não precifica esse tipo de resultado, mas se ele ocorrer vai ser uma surpresa positiva e aí sim, eu acho que tem um efeito favorável sobre a inflação e principalmente sobre os juros, porque aí o Banco Central vai ficar um pouco mais à vontade para subir menos os juros ou até começar uma queda de juros no segundo semestre do ano que vem, né? Alberto, pode fazer sua pergunta, por favor. Gustavo, a gente está com uma expectativa de uma Selic, de fechar esse ano com Selic a 12 por um IPCA de 4,84, que dá uma taxa de juros reais de 6,82. O mesmo Boletim Focus para o final de 2025 estima uma Selic de 13,50, o que traz juros reais para 8,50, que é muita coisa. A economia brasileira, ela precisa desse remédio tão amargo? O desarranjo fiscal está tão grande assim? Os dados, a realidade mostra que sim, né? Porque se juros dessa magnitude realmente são muito elevados, não conseguem baixar a inflação para a meta de 3%, ou sequer para o teto, né? Acima do teto da meta, acima do teto da meta, é porque está faltando juros, né? Ou a política fiscal está muito frouxa, né? Então, eu acho que, infelizmente, a dose do remédio tem que ser essa mesma, né? Agora, o que não se pode ter é colocar o Banco Central sozinho na luta contra a inflação, porque aí tudo vai recair sobre os juros, né? Então, é preciso ter um olhar muito específico sobre a questão fiscal e sobre questões parafiscais. Por exemplo, o governo, bancos públicos, etc., muitas vezes eles atuam na contramão do Banco Central, dando juros subsidiados, etc., etc. Isso acaba enfraquecendo a política monetária. Sem dúvida. Eu vou trazer os números agora do índice Bovespa B3, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3. Vamos colocar aqui no telão para ficar bem claro para todo mundo. Ele encerrou o dia com uma valorização de 0,80% aos 128.228 pontos. O dólar fechou o dia em queda de 0,58% a R$ 6,04. Bom, Gustavo, a gente vai encerrar o ano com esse dólar acima de 6? Bom, é muito provável que sim. Não, talvez não acima de 6, mas muito em torno próximo. De 6. Exatamente. Eu não vejo daqui até o final do ano nenhum fato que possa impactar. Talvez a aprovação do pacote fiscal por uma das casas do Congresso e tal possa ajudar alguma medida por aí. Ou algum anúncio que venha do Trump e tal, pode afetar um pouco isso. Mas a gente não espera um dólar muito fora desse nível aí de R$ 6, não. Vinícius, fica à vontade para a sua próxima pergunta.
Gustavo, eu gostaria de voltar na história das perspectivas que o Banco Central pode dar. A gente está com uma inflação, um IPCA de 12 meses em 4,9% na prática. A gente tem alguma inflação estocada aí no câmbio que está para passar para os preços. A perspectiva do Banco Central agora é mirar 2016. Agora, mesmo para atingir meta em 2016, está difícil, né? Botar a inflação em perto de 3%, porque a gente está com inflação talvez passando de 5% daqui a pouco. Você acha que o Banco Central, essa nova diretoria, vai mirar a meta de 3% em 2026? Ou a gente vai ficar com inflação acima da meta até o próximo governo? Bom, eu acho que o Banco Central vai mirar a meta de 3% em 2026. Não tenho dúvida que eles vão trabalhar nessa direção. Agora, há uma série de fatores aí que podem interferir nesse objetivo do Banco Central. Porque é o seguinte, o Banco Central ele tem que equilibrar uma postura pragmática, de um lado. Por outro lado, ele não pode também abandonar a meta de inflação. Ele não pode chegar dizendo assim, olha, não vale a pena, não vou perseguir mais a meta de 3% para 2026, não dá tempo, está muito difícil e tal. Ele não pode falar assim, porque isso levaria as expectativas de inflação a subirem ainda mais. Então, o Banco Central vai perseguir os 3%. Eu acho que tem razoáveis chances da inflação estar próxima de 3% lá em 2026. Né? Se ela estiver já muito próxima a 2026, a 3%, ela terá sido uma vitória, né? A partir dos 4,5%, um pouco mais que ela está agora. Então, eu acho que o Banco Central, inclusive, me parece que ele pode jogar até dentro de um ciclo político mais favorável, ou seja, subir os juros justamente no ano que não é um ano eleitoral, né, para um processo mais de descontração monetária justamente em 2026, quando se tem eleições. Mais uma vez, vou pedir para você continuar aqui com a gente, combinado? E já a gente volta a conversar. Eu vou voltar com o nosso convidado Gustavo Loyola. Bom, Gustavo, queria entender como você avalia esses impactos das políticas econômicas do governo Milei nesse primeiro ano de mandato? Bom, ele não teve outra saída a não ser adotar medidas muito duras, né? A inflação argentina estava totalmente fora de controle, se duvidava muito que uma política gradualista desse resultado. O ex-presidente Macri tentou um caminho gradualista e acabou também perdendo toda o seu apoio na sociedade, ou seja, não adiantou muita coisa. E o Macri resolveu sair por outro caminho, né? Então, medidas duras. O Milei resolveu tomar outro caminho. O Milei, né? E que estão dando resultado. Quer dizer, a popularidade do Milei, ela continua relativamente alta, apesar de todo o sacrifício imposto à sociedade argentina. Então, acho que é um balanço positivo, claro, deixando de lado a retórica muito extremada, extremista dele, né? Olhando estritamente do ponto de vista econômico, eu acredito que ele passou um primeiro ano com, vamos dizer, um sucesso. Acho que ele teve sucesso nesse primeiro ano. E vamos ver daqui para frente se essa trajetória de queda de inflação continua e se a economia argentina começa a dar sinais de recuperação, né? O PIB começa a trazer resultados melhores e aí, obviamente, com repercussões sobre emprego e tal. Mas eu diria que ele se surpreendeu positivamente, pelo menos para a grande maioria dos analistas que achavam que ele realmente não teria capacidade política, né, de impor um programa tão duro à sociedade argentina. Bom, a gente mostrou pouco antes essa reportagem falando do presidente da China, Xi Jinping, dizendo que nessa guerra entre Estados Unidos e China não há vencedor. Eu queria a sua avaliação também sobre isso, que eu vi que você fez alguns comentários enquanto a gente estava exibindo aqui a reportagem. Eu concordo integralmente com ele. Essa guerra comercial vai ser ruim para os Estados Unidos, vai ser ruim para a China, vai ser ruim para o resto do mundo, porque o comércio internacional vai diminuir, a inflação vai aumentar,
as tensões geopolíticas vão aumentar. Perde. Perde. Não vai aumentar, o emprego nos Estados Unidos não vai aumentar. Então, assim, é uma política totalmente equivocada. Muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui, uma honra mesmo. Volte sempre, por favor. Obrigado, prazer foi todo meu. Obrigada, boa noite. Boa noite.